Vamos lá então, começando mais um Correspondente Médico. Doutor Fernando, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elisa. Tudo ótimo. Vamos trabalhar. Tudo ótimo, é o que desejamos para todo mundo. E você pode sempre participar com a gente, viu? Hashtag Correspondente Médico, vai lá no Twitter que eu já estou aqui com ele aberto, conferindo todas as mensagens que chegam. O primeiro assunto de hoje que a gente traz é bastante importante, viu? O atraso na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Veja só, segundo um levantamento do Ministério da Saúde, levantamento feito no dia 13 de abril, cerca de 1.500.000 pessoas simplesmente não compareceram para receber a segunda dose na data correta. A orientação do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, é que as pessoas tomem a segunda dose mesmo depois do prazo ter passado. Doutor Fernando, a gente tem aqui no telão as informações, daquilo que é indicado para esse prazo, dessa janela, entre a primeira e a segunda dose. É importante a gente observar que, para cada vacina, existe uma janela diferente, não é, doutor? De 4 semanas para 12 da AstraZeneca? Sim, esses foram os dados apresentados e o protocolo de pesquisa que foi aplicado quando fizeram o teste fase 1, fase 2 e fase 3. Portanto, a gente tem conhecimento do resultado possível em termos de eficácia. Quando a gente foge disso, e aí, pessoal, bem-vindo ao mundo real, Porque é isso que a gente está falando. Foge disso, a gente perde um pouco o controle e a noção e a gente passa a trabalhar com os dados científicos prévios que a gente tem e com bom senso, baseado no conhecimento médico que a gente já sabe. Doutor, é possível que possa haver uma confusão, às vezes, na cabeça da pessoa, porque quando ela chega para se vacinar, ela não sabe qual imunizante ela vai receber. E aí ela entende que ela ouviu falar que o período da AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca Oxford, entre a primeira e a segunda dose é de 12 semanas. Mas ela chegou lá e tomou da Coronavac, que é de 4 semanas. Essa mudança pode confundir um pouco as pessoas, mas também a gente tem vivido num momento com tanta informação, não é, doutor? Para poder carimbar isso na cabeça de todo mundo? Isso pode gerar confusão, mas quando uma pessoa não sabe sequer qual imunizante que ela tomou, quanto mais você pode imaginar a diferença de tempo entre as duas doses. E está aí a importância do agente de saúde, aqui eu falo todos os profissionais envolvidos no processo, de orientar de forma adequada aquele paciente. A gente precisa estimular a curiosidade das pessoas, porque é importante que cada pessoa cuide de si mesma e entenda todo o processo que está envolvida, A gente está falando aqui da imunização, do processo da vacina, mas também levar em consideração de que existem dificuldades técnicas, existe toda essa questão do povo mesmo não entender, muitas vezes a informação não chegar de forma adequada e a gente precisa então tomar uma conduta. E é disso que a gente está falando, Da importância de, mesmo que tenha fugido do prazo estipulado, e veja, esse prazo estipulado não é pelo governo, não enfim, é por quem fez a pesquisa com a vacina. E por isso que tem toda essa questão logística envolvida, tomar a segunda dose. Então, mesmo que a pessoa tenha perdido a data da aplicação da segunda dose, o ideal é comparecer mesmo assim, que essa decisão fique nas mãos da área da saúde e não da própria pessoa, que às vezes a gente fica, acho que eu não vou mais, já perdeu o efeito. Não, não é isso, tem de comparecer mesmo assim. Tem de comparecer porque a gente sabe que o estímulo provocado pela vacina é de produzir anticorpos e defesa celular contra o agente principal que tem assolado a população, que é o coronavírus. Então, independente de a gente imaginar se a eficácia vai ficar reduzida para aquele grupo de pessoas ou não, seria, na verdade, leviano e pouco inteligente não tomar a segunda dose, se ela de fato estiver disponível. Doutor Fernando, tem pergunta chegando aqui pela hashtag Correspondente Médico. A gente adora quando vocês participam. O José está perguntando o seguinte: qual o prazo para a segunda dose da AstraZeneca, pois a avó dele tomou em fevereiro e a segunda ficou para 3 de maio. Só para explicar novamente, vamos colocar aqui no telão, pode ser o prazo? E você que está em casa pode tirar uma foto, pegar essa imagem, printar, caso você esteja assistindo a gente pelo YouTube, por exemplo, e compartilhar aí com os seus parentes. Está aqui esclarecendo mais uma vez. Coronavac. Prazo para a segunda dose, 4 semanas, aproximadamente um mês. O prazo da AstraZeneca, 12 semanas após a primeira aplicação. Assim a gente já responde a pergunta do José, que o senhor já explicou, mas a gente reforça para não ter mais dúvida, né, doutor? Sim, e assim, a grande importância é, mais do que nunca, a população precisa estar atrelada ao Sistema Único de Saúde e entender todo esse processo. Então, você foi vacinado em algum local, você falou com pessoas. Você está entendendo? A coisa é delivery, mas não é bem desse jeito. Por que não pegar informação concreta, anotar no papel e seguir de perto? Muito bem, vamos em frente com o nosso próximo tema.
e está causando muita polêmica. É o chamado passaporte corona. Você já ouviu falar nisso? Aí, quando a gente noticia esse tipo de coisa, vem aquelas perguntas, né? Isso é seguro? É ético ter um passaporte que limita? Ó, se você tem vacina, você pode fazer tais coisas. Se você não tomou a vacina, não pode. A gente vai trazer aqui para vocês alguns exemplos. Hong Kong, por exemplo, anunciou que vai adotar essa prática. A cidade vai reabrir bares, casas noturnas, karaokê, pessoal que está com saudade de pegar o microfone e ficar se divertindo por aí. Todos esses ambientes serão reabertos, mas apenas para quem já tomou a vacina contra a Covid. A prova da vacinação poderá ser feita por um aplicativo de celular que foi desenvolvido pelo governo local. Mudando de lugar agora em nosso globo, Dinamarca, por exemplo, o passaporte da Covid, o passaporte Corona, já está em vigor desde a última semana. Só que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já se posicionou sobre esse passaporte e a organização é contra essa medida. Doutor Fernando Gomes, já que a gente está falando sobre a OMS, já vou emendar com o senhor essa... Aliás, antes vamos falar aqui da janela de imunização, que é o tempo que as pessoas têm de esperar para voltarem, assim, digamos, para a vida normal, não é, doutor Fernando Gomes? Nos explique, por gentileza. Assim, depois que você toma a segunda dose da vacina, você precisa dar um tempo para o seu corpo reagir e, de fato, produzir a defesa contra a infecção possível se você tiver contato com o coronavírus. E existe esse tempo mínimo que a gente leva em consideração, baseado nos trabalhos científicos, de 2 semanas. Então, não é tomar a vacina, tomei a segunda dose, saiu estou, do lugar já de fato, livre. com a proteção. E talvez até um tempo maior do que esse, porque tem trabalhos científicos mostrando isso, a taxa de proteção contra a infecção, manifestação mais grave e óbito, ela até melhora. Então, 15 dias seria o mínimo, mas mais do que isso, a gente sabe que também existe uma produção mais eficiente de anticorpos e da própria defesa celular contra o coronavírus. Então, quando a gente fala do passaporte do corona, esses locais, então, evidentemente, seguem uma porção de regras, incluindo aguardar esse tempo depois da segunda dose, para que as pessoas estejam, assim, digamos, habilitadas para poderem voltar para aquela situação que a gente morre de saudade, né? Que é ter uma espécie de uma vida normal. É preciso que exista uma janela depois da segunda aplicação para garantir que a pessoa está imunizada. Exato. E existe toda uma preocupação em relação a uma medida como essa, por exemplo, de você adotar um passaporte baseado simplesmente na questão da própria vacina. Existem outras variáveis que entram em questão. E você pode imaginar o seguinte, isso pode ser o estopim para a criação de um preconceito muito grande. Então, acredito que a grande preocupação do OMS é baseada nisso também. É lógico que a situação que a gente vive é uma situação crítica, uma situação que requer um olhar diferenciado, mas sempre, na verdade, a gente precisa ter na mão esse tempero para não exagerar demais e criar, na verdade, um ambiente extremamente hostil em relação a isso. Isso porque não é só a vacina que confere a proteção contra o coronavírus. A gente sabe que existe também uma proteção natural a partir do momento que você se expõe ao vírus e tenha, por exemplo, uma manifestação leve do quadro da própria Covid. Então, você também tem a proteção natural e você não consegue mensurar. E com isso você cria uma situação que ou a pessoa tem a vacina na mão ou então ela está fadada a ficar para sempre restrita a um local, simplesmente sem direito a trânsito nenhum. Pois é, importante esse ponto de vista e até justifica os porquês da OMS não ter concordado com essa medida, porque países que têm dinheiro compraram a vacina e os países pobres, por enquanto, ficam sem vacina. Não é à toa que a própria Organização Mundial da Saúde criou aquela aliança global em quase 200 países, que é o COVAX Facility, justamente para, além de viabilizar melhor vacina para os países, também compartilhar com os países pobres que não têm condição de comprar alguns imunizantes. E se a gente partir do princípio, então, de que nesses lugares você tem de estar vacinado para entrar, você já exclui todo mundo que vem de país pobre, que não teve condição de ter acesso à vacina ainda. Isso pode virar uma coisa perpétua, por isso que a gente toma cuidado em relação a isso. Se bem que, é lógico, que existe um racional teórico baseado nisso, que acaba sendo muito preocupante. Doutor Fernando Gomes, tem uma pergunta chegando aqui. Aliás, muitas questões envolvendo gestantes, porque a gente falou sobre isso nos últimos dias, envolvendo pessoas com comorbidades, porque também fazem parte do novo grupo de vacinação no Brasil. E eu tenho aqui o Luiz Roberto, que ele pergunta sobre o teste sorológico IgG. Já que a gente está falando sobre quem tem ou não tem Covid, ele quer saber sobre o teste. O teste sorológico IgG indica se eu tenho anticorpos que possam me proteger de uma possível reinfecção, doutor? Então, esse é um tema extremamente polêmico, porque a gente está falando de vacina, a gente sabe da taxa de resposta e da eficácia que ela pode provocar,
principalmente evitando a manifestação de casos graves do coronavírus e óbito. Mas nem sempre a gente consegue atrelar isso de uma forma muito direta com a produção de anticorpos. O que a gente sabe é o seguinte: eu tenho uma infecção, o primeiro anticorpo que é produzido é o IgM. Conforme essa infecção vai passando, o anticorpo IgG é produzido e ele funciona como uma cicatriz sorológica, de modo que se eu tenho contato de novo com aquele agente infeccioso, ele é produzido e existe o bloqueio da infecção. Mas eu não posso fazer uma correlação tão direta do tipo, fiz a dosagem do meu anticorpo IgG e ele está presente ou não e logo eu estou protegido ou não contra o coronavírus. Isso porque certo. Existem anticorpos que são mais específicos para isso, chamados anticorpos neutralizantes, e existem testes específicos para isso, e não significa que simplesmente a questão dos anticorpos está relacionada com o processo de defesa contra o coronavírus. A gente tem uma parte da defesa imunológica, isso precisa ficar muito claro, que é a defesa celular. Então você não consegue medir se as células estão capazes ou não de combater o coronavírus. E elas são provocadas tanto pela infecção propriamente dita, como também pela vacina, a ficarem aptas a nos defender de uma próxima infecção ou da infecção pelo coronavírus. E isso você não consegue dosar num teste de laboratório. Então, realmente, a situação ela não é tão clara assim. É um desafio que a gente tem, porque seria muito fácil, gostoso e direto se eu pudesse ser vacinado, Sim. Logo fazer um exame, comprovar que eu estou protegido e, de fato, sair por aí mostrando, na verdade, o meu cartão de IgG positivo. Mas a gente sabe que não é dessa forma que funciona. Respondido então para o Luiz Roberto. Tenho mais um tema aqui rapidinho para trazer para vocês, que está em nosso site. O ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, de 85 anos, foi internado com urgência para retirar uma espinha de peixe presa no esôfago. Segundo a médica que atendeu o político, essa cirurgia é simples e o político não deve ter complicações. Lembrando que Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Doutor Fernando Gomes, espinha de peixe, aquela agonia quando você vai se alimentar com medo de comer uma espinha, pode fazer mal mesmo? Elisa, um acidente como esse durante o processo de alimentação pode provocar inclusive a morte. Por isso que se fala, né, mentir e comer peixe tem que fazer isso com cuidado, porque você pode se dar muito mal. O que acontece? Uma espinha de peixe, quando você engole, se ela perfura esse tubo que existe entre a nossa boca e o estômago, chamado esôfago, pode provocar uma fístula e uma lesão entre o conteúdo que está contaminado, que vem da nossa boca e do próprio alimento, com uma região chamada mediastino, que é a região do meio, onde está o coração, onde está o timo, logo medial aos pulmões. E quando existe uma infecção nessa região, a gente tem algo que chamamos de mediastinite, que é uma infecção extremamente grave e que tem uma mortalidade associada muito grande. Então, o que pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba, pode se provocar, na verdade, uma lesão tão grave, uma infecção tão persistente e severa que pode, inclusive, levar ao óbito. Vai ter gente preocupada na próxima vez que comer um peixinho, hein? Comia tranquilamente, agora vai ficar um pouquinho mais atento. E como que é, de fato, a cirurgia de retirada dessa espinha? Tudo depende do local onde aconteceu o processo da perfuração e, enfim, você tem acesso desde através de endoscopia propriamente dita, então certo. Você pode entrar com endoscópio, sob visão ali através das câmeras, proceder à retirada, ou em casos mais graves, até mesmo acessar o esôfago. Isso pode ser feito através de cervicotomia ou de toracotomia em situações extremamente mais graves e peculiares. Cervicotomia. Abordagem através do próprio pescoço. Acesso direto para chegar até o esôfago. Senhora. Quem nunca passou por essa agonia, hein, gente, de comer um peixe e ficar ali com essa insegurança relacionada à espinha? Deixa eu caçar aqui uma pergunta que chegou. Mas o meu sistema, quando eu quero fazer as coisas rápidas aqui, doutor Fernando Gomes, esse sistema me passa a perna, mas eu vou para outra então. Tem muita gente perguntando sobre esse intervalo entre as vacinas e não vou nem conseguir ler o nome dele, mas vou fazer a pergunta. Mesmo os vacinados devem guardar o distanciamento social e usar máscaras? É isso, doutor Fernando Gomes? Sim. Qual que é a linha de pensamento? A pessoa vacinada, ela tem, então, seu sistema imunológico mais competente para combater o coronavírus, quer seja para ter uma doença mais branda ou não ter a doença e até mesmo, obviamente, não morrer. Mas o que acontece? Enquanto a gente está vivendo uma situação de pandemia, a pessoa vacinada, se ela tem contato com alguém que tenha coronavírus, ela pode ter o vírus circulando pelo corpo dela durante um período, até que o sistema imunológico expulse o vírus do corpo. E durante esse período, essa pessoa, em potencial, pode, ao tossir, falar, espirrar, transitar em ambiente sem máscara, estar contaminando o local no qual pessoas que não foram vacinadas estão, então, suscetíveis a contrair a vacina. Por isso que a utilização da máscara tem essa
importância tão grande. O que precisa ficar claro, Elisa, existem basicamente 3 tipos de máscara, né? Aquela que dá uma super proteção, aquela que a gente usa no hospital, no centro cirúrgico, e a máscara de tecido que a gente usa pelas ruas, para transitar pelos locais. Quando a gente fala de utilizar a máscara, a gente não fala da proteção individual da gente, apesar de conferir essa sensação psicológica. Sim. Do tipo, estou de máscara, estou protegido. Não, na verdade a gente está protegendo o ambiente que a gente transita. Porque a máscara tem esse papel de permitir que as gotículas que potencialmente poderiam estar com coronavírus, elas fiquem represadas na máscara e não saiam, não sejam expelidas para o ambiente. Então, utilizar a máscara é uma atitude de amor e de respeito para com a sociedade e para com todas as outras pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Porque geralmente a pessoa coloca a máscara achando, não, eu estou protegida por conta da máscara. Não é bem assim, não. Você está protegendo o ambiente pelo qual você transita. Expectativa é, tomou a vacina, estou livre. Realidade, gente, tomou a vacina, tenho de seguir com os cuidados, todos os protocolos. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. É isso aí. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.